Economia e sociedade, agentes econômicos e o fluxo circular da economia. A sociedade, o Estado e a sua porção governo estão no dia a dia das nossas vidas. Mas é preciso saber diferenciar esses conceitos e entender como elas estão relacionadas para que a gente possa ter o fundamento mais claro sobre a economia e o seu funcionamento. Aqui nós estamos vendo uma imagem do Círio de Nazaré, né, como uma representação da sociedade, como uma representação do espaço privado, de que as pessoas se reúnem, as pessoas celebram, as pessoas se organizam e se manifestam. Então, existe toda uma esfera da sociedade que é das relações bilaterais, das relações de grupos, das relações particulares, né? Mas quando a gente se aproxima para entender como a sociedade funciona, a gente vai começar a ver que essa multidão que parece uniforme, na verdade, ela também começa a se diferenciar internamente pelos seus valores, pelas suas crenças e, inclusive, pelas suas normas, pelos direitos que ela começa a proporcionar que se estabeleça, né? Quando a gente também se aproxima da estrutura da sociedade, a gente vai perceber que ela também não é uma homogeneidade do ponto de vista social e econômico, né? Ela também vai se apresentar como estratos sociais, uma sociedade que também se divide em papéis sociais, que também se divide por renda, por escolaridade, por faixa etária. Então ela vai também poder ser entendida em toda uma dinâmica que é marcada pela diferenciação interna daquilo que a gente poderia entender como uniforme, a multidão, né? E essa multidão, essa sociedade, com esse conjunto de diferenciações, ela produz uma outra organização que lhe pertence, que é produto da própria sociedade, que é o Estado, que é aquilo que se costumou chamar de esfera pública. No caso do Brasil, essa esfera pública, ela surge, se estrutura no modelo dos três poderes, né? O Estado se constitui a partir do legislativo, do executivo e do judiciário, principalmente, né? Esses três poderes, então, eles fazem toda a gestão daquilo que se entende como de interesse comum, né? Por isso, a esfera pública, né? E para determinar, para delimitar o sentido do que é governo, o significado de que é governo, é preciso dizer que o governo ele é a tarefa principal do executivo, né? O executivo é quem governa, é quem administra, né? Entendido assim. No entanto, ele não governa, ele não administra de maneira isolada, de maneira 100% autônoma. Então, por exemplo, o próprio orçamento que o executivo administra e implementa, ele é aprovado no legislativo e sofre com a fiscalização de várias instâncias do judiciário, né? Mas essa expressão Estado, à medida em que surge da sociedade, ela se estabelece como uma relação entre o Criador e a criatura, né? No fundo, o Estado ele é apenas um reflexo do conjunto de valores, crenças, hábitos e relações de poder que se estabelecem na sociedade, né? E é nesse caldo de cultura e é nesse ambiente dinâmico que a gente vai ter que entender o funcionamento da economia. Então, a economia começa a fazer a leitura do seu funcionamento a partir daquilo que ela chama de agentes econômicos. E os agentes econômicos básicos são as empresas,
como genericamente nós estamos chamando as organizações produtivas da sociedade, e as famílias, né, que é o núcleo, né, da própria sociedade. Então, os agentes eles vão se tornando mais complexos e o próprio Estado se coloca como um dos agentes econômicos fundamentais. Então, as empresas, onde estão as pessoas jurídicas, onde se expressam, né, no ordenamento institucional como pessoa jurídica, e as famílias como pessoa física, né? As pessoas jurídicas e as pessoas físicas se constituem no campo do mercado como a esfera privada ou particular, enquanto que o Estado, né, nos seus três poderes, constitui a esfera pública, né? Então, são esses conceitos preliminares que são fundamentais para a gente entender o fluxo circular da economia. Então, baseado exatamente nas relações entre as empresas ou firmas e as famílias, né? O fluxo circular, ele descreve as grandes trocas de uma sociedade de mercado, né? Então, ele vai explicar que são as famílias que abastecem as empresas de fatores produtivos, né? E as empresas abastecem as famílias com as mercadorias, com os bens, serviços que as famílias necessitam para viver, né? Bom, em remuneração aos fatores, as empresas geram as rendas das famílias e, em remuneração às mercadorias, as famílias geram as receitas das empresas, o faturamento das empresas através do seu pagamento. Os fatores principais que as famílias abastecem as empresas para que elas possam produzir são trabalho, instalações e capital, inclusive financeiro. Então, as empresas e as organizações produtivas, elas retribuem esses fatores remunerando através de renda. Então, por exemplo, remuneração do fator trabalho é a renda salário. O fator de remuneração das instalações são a renda aluguel. E a renda que remunera o fator capital é a renda juros, né? Então, aí nós temos bem claro quais são as relações entre as famílias e as empresas. Do lado das mercadorias que as famílias consomem, elas remuneram as empresas, como eu falei, fazendo pagamento dos bens e serviços que consomem, e esse pagamento vai gerar o faturamento e a receita das empresas. Então, nós temos, na verdade, dois circuitos econômicos. Um que a gente chama de economia real, que são essas das trocas de fatores concretos e mercadorias concretas, né? Assim como também nós temos um outro circuito que a gente chama de economia monetária, que é exatamente esse fluxo de moeda, de dinheiro, né, que gira na forma de renda, que gira na forma de receitas, né? Esse é o desenho geral do fluxo circular da economia, ou fluxo econômico, para entender mais amplamente o funcionamento da economia. Essa é uma aproximação, né, a traços largos, amplos, para a gente entender. Quando a gente se aproxima e atualiza essa leitura do funcionamento básico da economia, nós vamos perceber que há também um terceiro agente fundamental, que é o Estado. O Estado é o único dos agentes econômicos que tem atribuições exclusivas. Então, por exemplo, ao Estado cabe a regulação e cabe a regulamentação. A regulação consiste em controlar, dirigir e é implementada através das políticas econômicas. A política fiscal, política monetária,
política cambial, política de renda, como a gente ainda vai ver em outros episódios, né? Nós também temos como tarefa específica do Estado a regulamentação, que é a tarefa primordial do Poder Legislativo. Então, através de leis e outras normas secundárias, você vai estabelecendo a regra do jogo econômico, dizendo o que pode, o que não pode, e fazendo com que a economia tenha parâmetros jurídicos para, junto dos parâmetros institucionais, estabelecer a convivência da sociedade, né? E em cada sistema econômico, essa regulamentação vai se acompanhando e vai moldando o próprio sistema e sendo moldada também pelo fluxo econômico gerado pelo sistema. Mas também há autores que levantam a possibilidade de haver já a necessidade de destacar um quarto agente nesse fluxo da economia. Esse quarto agente que é proposto são os bancos, né? E o banco ele já assume uma posição híbrida quase. Em algumas sociedades se fala de gestão autônoma dos bancos em relação ao governo, quando se propõe, por exemplo, bancos centrais supostamente autônomos, né? Mas o que já acontece no conjunto de economias de mercado é que os bancos já funcionam sustentados, legitimados, legalizados pelo sistema financeiro nacional, né? Então, esse sistema financeiro nacional ele é estabelecido por meio do poder público em estreito diálogo de funcionamento com as instituições bancárias privadas, né? Então, é um espaço híbrido, segundo alguns autores, e que já exerce, considerando a natureza financeira, considerando o papel do dinheiro na sociedade moderna, considerando esses aspectos, os bancos eles assumem um papel fundamental porque, de certa forma, eles regulam, né, o uso do dinheiro. E regulando o uso do dinheiro, ele possui um papel preponderante na condução e no funcionamento de toda a economia, né? Se não, vejamos, por exemplo, o excesso eventual de renda, né, monetária das famílias são depositadas nos bancos. Da mesma forma, né, se há saldos, se há excessos de renda das empresas, eles também são depositados e aplicados em instituições do sistema financeiro nacional, seja os bancos ou outras expressões do sistema financeiro, como, por exemplo, as bolsas de valores, né? E são essas instituições que, reunindo os recursos que excedem, as rendas que excedem de famílias e empresas, passam a devolver às próprias empresas e famílias no formato de empréstimo e por seus próprios critérios. Então, ao estabelecer critérios próprios para fazer com que o dinheiro que foi arrecadado do excesso de renda das famílias e das empresas, os bancos começam a regular e até certo ponto a regulamentar o próprio funcionamento da economia. Então, hoje, é preciso estar atento para essa complexificação do fluxo circular da economia, que começa a ganhar outros atores com papéis muito importantes para o funcionamento da economia como um todo. Então, esse é o recado que nós tínhamos para dar. Não esqueça de ir no Facebook, de procurar a page Economia Não é Bicho-Papão e curtir, compartilhar, aprender e fazer da economia um assunto do dia a dia, porque ela com certeza vai ajudar a nos fazer viver melhor. Obrigado e até mais.